O que é o aborto induzido? O aborto induzido representa um tema que está sendo discutido legalmente em muitos países, para promover a sua regulamentação. Em outras regiões, há quadros legislativos que determinam, inclusive, as formas de prescrição. Falamos sobre elas e seus procedimentos a seguir. Falar sobre o aborto induzido pode ser chocante para muitas pessoas. Seja por ideologias ou crenças religiosas, este não é um tópico sobre o qual há um consenso. Às vezes, dentro de um mesmo país, geralmente existem regiões com leis diferentes sobre o mesmo assunto. Os motivos para a prática desse tipo de abortos são diversos, desde decisões pessoais até situações clínicas de risco à saúde da mãe. Também existem disposições legais para realizá-lo em locais controlados com segurança adequada. O que é um aborto induzido? Falamos de aborto induzido ou aborto provocado, quando uma gravidez é interrompida propositalmente. Ou seja, a decisão de interromper a gravidez é tomada antes da 20ª semana. O limite da semana 20 é puramente técnico. Quase todas as definições aceitas de aborto estipulam a barreira entre um feto viável e outro que não o é. Isso significa que se ocorrer um parto prematuro, a possibilidade de sobrevivência é maior se já se passou metade da gravidez. Isso vai além das leis a esse respeito. Existem estados que permitem o aborto induzido até a semana 20, outros até a semana 12 ou 8. Essa variabilidade não afeta o conceito sanitário do procedimento. Se a interrupção da gravidez é praticada após a metade da gestação, não se fala em aborto. Normalmente, essas circunstâncias ocorrem com mães que sofrem de doenças que impossibilitam a continuidade do processo, como a hipertensão pulmonar materna. Com base no tempo de evolução da gravidez, o aborto provocado pode ser realizado com uma ou outra técnica. A melhor opção é definida, para garantir complicações mínimas para a mulher e reduzir os riscos de infecção ou hemorragia subsequente. Procedimentos para o aborto induzido. As técnicas legalizadas nos países onde o procedimento é permitido são divididas de acordo com as semanas em que são aplicáveis. Assim, temos opções para o primeiro trimestre e para o segundo trimestre. Primeiro trimestre. Durante o primeiro trimestre de gestação, ou seja, até a 14ª semana de gestação, as opções são a combinação de misoprostol e aspiração. Como discutiremos a seguir, existem maneiras mais recomendadas pelos médicos do que outras. O misoprostol é um medicamento com propriedades abortivas muito conhecidas. Sua venda é regulamentada em quase todos os países, de modo que seu uso é limitado a questões legais. O efeito que provoca é o aumento das contrações uterinas. Uma forma de realizar o aborto induzido por medicamentos é combiná-lo com metotrexato, que tem a propriedade de inibir a replicação celular. Juntos, eles interrompem o crescimento fetal e expelem o conteúdo do útero. Nas clínicas, em vez do metotrexato, o misoprostol é combinado com mifepristona para acelerar o processo. Em qualquer caso, o tempo máximo de prescrição é de até 10 semanas de gestação. No decorrer das 6 horas seguintes, o aborto ocorre. Há mulheres que demoram mais, até 48 horas. A terceira opção é a aspiração, que não é recomendada após a 16ª semana de gravidez. Consiste em sugar o feto e a placenta com um dispositivo especial, pela vagina. Devido à forma do procedimento, ocorrem algumas dores e sofrimentos subsequentes para a mulher.
Também há registros de sangramentos originados pelo microtrauma da aspiração. Em todo caso, o procedimento termina no mesmo dia. Após um breve período de observação, a mulher pode voltar para sua casa. Segundo trimestre. Como o feto cresceu no segundo trimestre, a situação é mais complexa. As opções são duas: a dilatação e a indução. Na dilatação, são combinadas técnicas para concretizar o aborto induzido. Instrumentos são usados para dilatar o útero. Em seguida, provoca-se um vácuo com sucção, como acontece na aspiração, para finalmente proceder à curetagem ou raspagem da área interna do órgão. A recuperação costuma ser imediata, e é comum que a mulher receba alta no mesmo dia para voltar para casa. Porém, devido ao tipo de abordagem, alguns cuidados devem ser tomados no mês seguinte à dilatação. No que diz respeito à indução, a técnica baseia-se em estimular uma espécie de trabalho de parto. Por isso, esta é reservada para casos muito avançados entre 15 e 20 semanas de gestação. São administrados medicamentos para induzir as contrações, e a dor é semelhante à da mulher em trabalho de parto. Se necessário, caso não haja expulsão, a equipe médica recorre à aspiração ou dilatação, para não deixar restos no útero, que possam dificultar a evolução posterior. O aborto induzido ocorre dentro de uma estrutura legal. Vale ressaltar que esses procedimentos para o aborto induzido são legalizados em alguns países, mas não em outros. Existem muitas diferenças entre as leis de uma região do mundo e de outra, portanto, nem tudo se aplica igualmente em termos de legalidade. A realização de uma técnica deste tipo, seja qual for, deve respeitar os padrões de biossegurança para não comprometer a vida da mulher. É essencial que as clínicas habilitadas disponham do serviço adequado para esse fim.